Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu vou trazer para vocês a terceira e última parte da entrevista de Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin. E antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar um joinha para que o canal cresça e ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então você disse há pouco tempo que o mundo seria muito melhor se estivesse dividido em alianças concorrentes se houvesse cooperação global. Um dos motivos pelos quais isso não acontece é que o atual governo americano está totalmente contra vocês. Você acha que se houvesse um novo governo depois de Joe Biden conseguiria estabelecer comunicação com os Estados Unidos? Ou não importa quem seja o presidente? Eu lhe direi, mas deixe-me concluir o pensamento anterior. Nós, juntamente com meu colega e amigo, o presidente Xi Jinping, estabelecemos a meta de atingir 200 bilhões de dólares de comércio mútuo com a China este ano. Já ultrapassamos esse nível. De acordo com nossos números, nosso comércio bilateral com a China já totaliza 230 bilhões e as estatísticas chinesas dizem que é de 240 bilhões de dólares. Mais um aspecto importante, nosso comércio é bem equilibrado, mutuamente complementar. Em alta tecnologia, energia, pesquisa científica e desenvolvimento, é muito equilibrado. Quanto ao BRICS, onde a Rússia assumiu a presidência este ano, os países do BRICS estão, em geral, se desenvolvendo muito rapidamente. Se não me falha a memória, em 1992, a participação dos países do G7 na economia mundial era de 47%, enquanto em 2022 ela caiu para, acho que, um pouco mais de 30%. Os países do BRICS representavam apenas 16% em 1992, mas agora sua participação é maior do que a do G7. Isso não tem nada a ver com os acontecimentos na Ucrânia. Isso se deve às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como mencionei há pouco. E isso é inevitável. Isso continuará acontecendo. É como nascer do sol. Você não pode impedir que o sol nasça. Você tem que se adaptar a ele. Como os Estados Unidos se adaptam? Com a ajuda da força, sanções, pressão, bombardeios e uso de forças armadas. Trata-se de presunção. Seu estabelecimento político não entende que o mundo está mudando em circunstâncias objetivas. E para preservar seu nível, mesmo que alguém aspire, perdoe-me, ao nível de domínio, você precisa tomar as decisões certas de forma competente e oportuna. Essas ações brutais, inclusive em relação à Rússia e, digamos, aos outros países, são contraproducentes. Esse é um fato óbvio. Já se tornou evidente. Você acabou de me perguntar se outro líder vem e muda alguma coisa. Não se trata do líder, não se trata da personalidade de uma pessoa específica. Eu tinha um relacionamento muito bom com, por exemplo, Bush. Sei que os Estados Unidos, ele foi retratado como uma espécie de garoto do interior que não entende muita coisa. Eu lhe asseguro que esse não é o caso. Acho que ele também cometeu muitos erros com relação à Rússia. Falei sobre 2008 e a decisão em Bucareste de abrir as portas da OTAN para a Ucrânia e assim por diante. Isso aconteceu durante sua presidência. Ele de fato exerceu pressão sobre os europeus. Mas em geral, em um nível humano pessoal, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Ele não era pior do que qualquer outro político americano, russo ou europeu. Garanto que ele entendia o que estava fazendo, assim como os outros. Eu também tinha um relacionamento pessoal com Donald Trump. Não se trata de personalidade do líder, trata-se da mentalidade da elite. Se a ideia de dominação a qualquer custo, baseada também em ações de força, dominar a sociedade americana, nada mudará. A situação só vai piorar.
Mas se no final a pessoa se conscientizar de que o mundo está mudando devido às circunstâncias objetivas e que deve ser capaz de se adaptar a elas com o tempo, usando as vantagens que os Estados Unidos ainda têm hoje, então talvez algo possa mudar. Veja, a economia da China se tornou a primeira economia do mundo em termos de paridade e de poder de compra. Em termos de volume, ela ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar, depois a Índia, com 1,5 bilhão de pessoas, e depois o Japão, com a Rússia em quinto lugar. A Rússia foi a primeira economia da Europa no ano passado, apesar de todas as sanções e restrições. É normal, do seu ponto de vista, sanções, restrições, impossibilidade de pagamentos de dólares, corte de serviços rápidos, sanções contra nossos navios que transportam petróleo, sanções contra aviões, sanções em tudo, em todos os lugares. O maior número de sanções do mundo que são aplicadas contra a Rússia. E nós nos tornamos a primeira economia da Europa durante esse período. As ferramentas que os Estados Unidos usam não funcionam. Bem, é preciso pensar no que fazer. Se essa percepção chegar às elites governantes, então sim, a primeira pessoa do Estado irá antecipando o que os eleitores e as pessoas que tomam decisões em vários níveis esperam dessa pessoa. Então, talvez algo mude. Mas você está descrevendo dois sistemas diferentes. Você diz que o líder age no interesse dos eleitores, mas também diz que essas decisões não são tomadas pelo líder, mas por outros. Você dirige este país há muito tempo, que já conheceu todos os presidentes americanos. O que são os centros do poder? Por exemplo, quem realmente toma as decisões? Eu não sei. Os Estados Unidos são um país complexo, conservador, por um lado, mas que muda rapidamente por outro. Não é fácil para a gente entender tudo isso. Quem toma as decisões nas eleições? É possível entender isso quando cada estado tem sua própria legislação? Cada estado regula a si mesmo. Alguém pode ser excluído das eleições em nível estadual? É um sistema eleitoral de 2 estágios. É muito difícil para nós entendê-lo. Certamente há 2 partidos dominantes, os republicanos e os democratas. De dentro desse sistema partidário, centros que tomam decisões preparam as decisões. Então, veja bem, por que, na minha opinião, após o colapso da União Soviética, foi adotada uma política de pressão tão errônea, grosseira e completamente justificada contra a Rússia? Afinal de contas, essa é uma política de pressão, expansão da OTAN, apoio aos separatistas e Cáucasos, criação de um sistema de defesa antimísseis. Todos esses sistemas são elementos de pressão, pressão, pressão e pressão. Então, arrastar a Ucrânia para a OTAN é uma questão de pressão, pressão, pressão? Por quê? Acho que, entre outras coisas, porque foram criadas capacidades de produção excessivas. Durante o confronto com a União Soviética, foram criados muitos centros e especialistas na União Soviética que não podiam fazer outra coisa. Eles convenceram a liderança política de que é necessário continuar esculpindo a Rússia para tentar desmembrá-la, para criar nesse território várias entidades quase estatais e subjugá-los em uma forma dividida para usar seu potencial combinado na futura luta contra a China. Isso é um erro, incluindo o potencial excessivo daqueles que trabalharam para o confronto com a União Soviética. É necessário nos livrarmos disso. Deve haver forças novas e frescas, pessoas que olhem para o futuro e entendam o que está acontecendo no mundo. Veja como a Indonésia está se desenvolvendo. 600 milhões de pessoas. Onde podemos nos distanciar disso? Em nenhum lugar. Temos apenas que presumir que a Indonésia entrará. Já faz parte do clube das principais economias do mundo, independentemente de quem goste ou não dela. Sim, entendemos e estamos cientes de que nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas econômicos, a situação ainda está normal, com a economia crescendo decentemente. O PIB está crescendo 2,5%, se não me engano.
Mas se quisermos garantir o futuro, precisamos mudar nossa abordagem em relação ao que está mudando. Como eu já disse, o mundo mudaria independentemente do desfecho dos acontecimentos na Ucrânia. O mundo está mudando. Nós próprios, dos Estados Unidos, os especialistas dizem que está mudando gradualmente sua posição no mundo. São seus especialistas que escrevem isso. Eu apenas os leio. A única questão é como isso aconteceria, de forma dolorosa e rápida ou de forma suave e gradual. E isso é escrito por pessoas que não são anti-americanas. Elas simplesmente acompanham as tendências globais de desenvolvimento. E é isso aí. E para avaliá-los e mudar as políticas, precisamos de pessoas que pensem, olhem para o futuro, possam analisar e recomendar determinadas decisões no nível dos líderes políticos. Preciso perguntar, você disse claramente que a expansão da OTAN para o leste é uma violação da promessa feita a vocês em 1990. É uma ameaça ao seu país. Pouco antes de enviar tropas para a Ucrânia, vice-presidente dos Estados Unidos foi à Conferência de Segurança em Munique e incentivou o presidente da Ucrânia a aderir à OTAN. Você acha que isso foi um esforço para provocá-lo a uma ação militar? Repito mais uma vez que propusemos repetidamente buscar uma solução para os problemas que surgiram na Ucrânia depois do golpe de Estado em 2014. Mas ninguém nos deu ouvidos. Além disso, os líderes ucranianos que estavam sob controle total dos Estados Unidos declararam repetidamente que não cumpririam os acordos de Minsk. Eles não gostavam de tudo o que havia lá e continuaram a atividade militar naquele território. E, paralelamente, esse território estava sendo explorado pelas estruturas militares da OTAN, sob disfarce de vários centros de treinamento e reciclagem de pessoal. Basicamente, eles começaram a criar bases lá. Isso é tudo. A Ucrânia anunciou que os russos eram uma nacionalidade não titular ao aprovar as leis que limitam os direitos das nacionalidades não titulares na Ucrânia. A Ucrânia, tendo recebido todos esses territórios do Sudeste como um presente do povo russo, de repente anunciou que os russos eram uma nacionalidade não titular naquele território. Isso é normal? Tudo isso junto levou à decisão de acabar com a guerra que os neonazistas iniciaram na Ucrânia em 2014. Você acha que Zelensky tem a liberdade de negociar um acordo para esse conflito? Não conheço os detalhes. É claro que é difícil para mim julgar. Eu acredito que ele tem, em todo caso, costumava ter. Seu pai lutou contra os fascistas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Certa vez conversei com ele sobre isso. Eu disse, Volodymyr, o que você acha sobre isso? O que está apoiando os neonazistas na Ucrânia hoje, enquanto seu pai lutou contra os fascistas? Ele era um soldado da linha de frente. Não vou lhe dizer o que ele respondeu. Esse é um tópico separado e acho que é incorreto fazer isso. Mas quanto à liberdade de escolha, por que não? Ele chegou ao poder com a expectativa do povo ucraniano de que levaria a Ucrânia à paz. E ele falou sobre isso. Foi graças a isso que ele venceu as eleições de forma esmagadora. Mas quando chegou ao poder, em minha opinião, ele percebeu duas coisas. Em primeiro lugar, é melhor não entrar em conflito com os neonazistas e os nacionalistas porque eles são agressivos. Você pode esperar qualquer coisa deles. Em segundo lugar, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, os apoia e sempre apoiará aqueles que se apoiam à Rússia. Isso é benéfico e seguro. Portanto, ele assumiu a posição relevante, apesar de ter prometido ao seu povo acabar com a guerra na Ucrânia. Ele enganou seus eleitores. Mas você acha que neste momento, a partir de fevereiro de 2014, Zelensky tem a latitude e a liberdade de falar diretamente com você ou com o seu governo para pôr fim a tudo isso, e claramente está ajudando todo o planeta? Você acha que pode fazer isso? Você acha que ele pode fazer isso a partir de 2024, quer dizer? Por que não? Ele considera chefe de Estado. Ele venceu as eleições, embora acreditemos na Rússia, que o golpe de Estado é a principal fonte de poder para tudo o que aconteceu depois de 2014.
Nesse sentido, mesmo hoje, o governo é falho, mas ele se considera o presidente e é reconhecido pelos Estados Unidos por toda a Europa e praticamente pelo resto do mundo como tal. Por que não? Ele pode. Negociamos com a Ucrânia em Istambul. Chegamos a um acordo. Ele estava ciente disso. Além disso, o líder do grupo de negociação, de sobrenome Anhamias, creio que ainda tem a facção do partido governista, o partido do presidente Narrada. Ele ainda tem a facção presidencial Narrada, o parlamento do país. Ele ainda se senta lá. E até colocou sua assinatura preliminar no documento sobre o qual estou lhe falando. Mas depois, ele declarou publicamente para o mundo que estava pronto para assinar esse documento. Mas o Sr. Johnson, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, veio e nos dissuadiu de fazer isso, dizendo que era melhor lutar contra a Rússia. Eles dariam tudo o que fosse necessário para isso. E foi perder os confrontos com a Rússia. E nós concordamos com essa proposta. Veja, sua declaração foi publicada. Ele disse isso publicamente. Eles podem voltar a isso ou não? A questão é, eles querem ou não? Posteriormente, o presidente da Ucrânia emitiu um decreto proibindo negociações conosco. Que ele cancele esse decreto. E é isso. Nunca recusamos negociações, de fato. Ouvimos o tempo todo, a Rússia está pronta? Sim. Nós não nos recusamos. Foram eles que recusaram publicamente. Bem, que ele cancele seu decreto e entre negociações. Nunca nos recusamos. E o fato deles terem obedecido à exigência ou persuasão do Sr. Johnson, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, parece-me ridículo e muito triste, pois, como disse o Sr. Arrancamia, já poderíamos ter impedido essas hostilidades com a guerra há 1 ano e meio. Mas os britânicos persuadiram e eles recusaram. Onde está o Sr. Johnson agora? E a guerra continua. Essa é uma boa pergunta. Onde você acha que está e por que ele fez isso? Quem sabe? Eu mesmo não entendo isso. Havia um ponto de partida geral. Por alguma razão, todos tinham a ilusão de que a Rússia poderia ser derrotada no campo de batalha. Por causa da arrogância, por causa de um coração puro, mas não por causa de uma grande mente. Você descreveu a conexão entre a Rússia e a Ucrânia. Você descreveu a própria Rússia algumas vezes como ortodoxa. Isso é fundamental para uma compreensão da Rússia. Você disse que é ortodoxo. O que isso significa para você? Você é um líder cristão segundo sua própria descrição. Então, que efeito isso tem sobre você? Como já mencionei, em 1988, o próprio príncipe Vladimir foi batizado seguindo o exemplo de sua avó, a princesa Olga. Depois, ele batizou seu esquadrão. E depois, gradualmente, ao longo de vários anos, ele batizou todos os russos. Foi um processo demorado, de pagãos a cristãos. Levou muitos anos. Mas no final, essa ortodoxia, ou cristianismo oriental, enraizou-se profundamente na consciência do povo russo. Quando a Rússia se expandiu e absorveu outras nações que professam o islamismo, o budismo e o judaísmo, a Rússia sempre foi muito leal a essas pessoas que professam outras religiões. Essa é a sua força, isso é absolutamente claro. E o fato é que os principais postulados, os principais valores são muito semelhantes, para não dizer o mesmo em todas as religiões mundiais que acabei de mencionar e que são as religiões tradicionais da Federação Russa. A propósito, as autoridades russas sempre foram muito cuidadosas com a cultura e religião das pessoas que vieram para o Império Russo. Isso, em minha opinião, forma a base de segurança e estabilidade do Estado russo. Todos os povos que habitam a Rússia consideram basicamente como sua mãe.
Se, digamos, as pessoas se mudarem da América Latina para você ou para a Europa, um exemplo ainda mais claro e compreensível, as pessoas vêm, mas ainda assim, elas vieram para você ou para os países europeus a partir de sua terra natal histórica. E as pessoas que professam diferentes religiões na Rússia consideram a Rússia sua pátria-mãe. Elas não têm outra pátria. Estamos juntos. Esta é uma grande família e nossos valores tradicionais são muito semelhantes. Acabei de mencionar uma grande família, mas cada um tem a sua própria família. E essa é a base de nossa sociedade. E se dissermos que a pátria e a família estão especificamente ligadas uma à outra, isso é de fato verdade, pois é impossível garantir um futuro normal para os nossos filhos e nossas famílias. E se não garantimos um futuro normal e sustentável para todo o país, para a pátria. É por isso que o sentimento patriótico é tão forte na Rússia. A única maneira pela qual as religiões são diferentes é que o cristianismo é especificamente uma religião não violenta. Se Jesus diz, dê a outra face e não mate, como um líder que precisamos matar de qualquer país, pode ser um líder cristão. Como você concilia isso consigo mesmo? É muito fácil quando se trata de proteger a si mesmo e a sua família, a sua terra natal. Não vamos atacar ninguém. Quando começaram os acontecimentos? Quando começaram os acontecimentos na Ucrânia? Desde que o golpe de Estado e as hostilidades em Donbas começaram. Foi quando eles começaram. E estamos protegendo nosso povo, nós mesmos, nossa terra natal e nosso futuro. Quanto à religião em geral, você sabe. Não se trata de manifestações externas. Não se trata de ir à igreja todos os dias ou de bater a cabeça no chão. Ela está no coração. E nossa cultura é tão voltada para o ser humano. Dostoiévski era muito conhecido no Ocidente e o gênio da cultura russa, da literatura russa, falou muito sobre isso, sobre a alma russa. Afinal de contas, a sociedade ocidental é mais pragmática. Os russos pensam mais sobre eterno, sobre valores morais. Não sei, talvez você não concorde comigo, mas afinal, a cultura ocidental é mais pragmática. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso possibilita que o Golden Billion de hoje obtenha bom sucesso na produção, até mesmo na ciência e assim por diante. Não há nada de errado nisso. Só estou dizendo que somos meio parecidos. Então você vê o sobrenatural em ação quando olha para o que está acontecendo no mundo agora? Você vê Deus agindo? Você já pensou consigo mesmo que essas são forças que não são humanas? Não, para ser sincero, acho que não. Minha opinião é que o desenvolvimento da comunidade mundial está de acordo com as leis inerentes, e essas leis são o que são. Sempre foi assim na história da humanidade. Algumas nações e países se ergueram, tornaram-se mais fortes e mais numerosas, e em seguida saíram do cenário internacional, perdendo o status que lhes era habitual. Provavelmente não há necessidade de dar exemplos, mas poderíamos começar com o rei Ishan e os conquistadores, a Horda Dourada, e depois terminar com o Império. Parece que nunca houve nada parecido com o Império Romano na história da humanidade. No entanto, o potencial dos bárbaros cresceu gradualmente, assim como a sua população. Em geral, os bárbaros estavam ficando mais fortes e começaram a se desenvolver economicamente, como diríamos hoje. Isso acabou levando ao colapso do Império Romano e do regime imposto pelos romanos.
No entanto, foram necessários 5 séculos para que o Império Romano se desintegrasse. A diferença em relação ao que está acontecendo agora é que todos os processos de mudança estão ocorrendo em um ritmo muito mais rápido do que na época romana. Então, quando você acha que o Império da Inteligência Artificial começará? Você está fazendo perguntas cada vez mais complicadas. Para respondê-las, você precisa ser um especialista em grandes números, Big Data e inteligência artificial. Atualmente, a humanidade está enfrentando muitas ameaças. Devido às pesquisas genéticas, agora é possível criar um ser humano especializado, um atleta, cientista ou militar geneticamente modificado. Há relatos de que Elon Musk já teve um chip implantado no cérebro humano nos Estados Unidos. O que você acha disso? Perguntou Tucker. Você acha que não há como parar Elon Musk? Ele fará o que achar melhor. No entanto, você precisa encontrar algum ponto em comum com ele. Procurar maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente. Eu realmente acredito que ele é. Portanto, você precisa chegar a um acordo com ele, pois esse processo precisa ser formalizado e está sujeito a determinadas regras. A humanidade precisa considerar o que vai acontecer devido ao mais novo desenvolvimento em genética ou inteligência artificial. É possível fazer uma previsão aproximada do que acontecerá. Quando a humanidade sentiu uma ameaça existencial vinda das armas nucleares, todas as nações nucleares começaram a se entender, pois perceberam que o uso negligente de armas nucleares poderia levar a humanidade à extinção. É impossível interromper a pesquisa em genética ou inteligência artificial hoje, assim como era impossível interromper o uso da pólvora antigamente. Mas assim que percebemos que a ameaça vem do desenvolvimento desenfreado e descontrolado da inteligência artificial, da genética ou de qualquer outro campo, chegará o momento de chegar a um acordo internacional sobre como regulamentar essas coisas. I appreciate all the time you've given us. I just got to ask you one last question, and that's about someone who's very famous in the United States, probably not here. Evan Gershkovich, who's the Wall Street repórter do Wall Street tem 32 anos e está preso há quase um ano. Essa é uma grande história nos Estados Unidos. Evan Gershkovich. E só quero lhe perguntar diretamente, sem entrar nos detalhes na sua versão que aconteceu. Como sinal de sua decência, você estaria disposto a libertá-lo para nós retornarmos com ele para os Estados Unidos? Fizemos tantos gestos de boa vontade por decência, acho que eles se esgotaram. Nunca vimos ninguém nos retribuir de maneira semelhante. Entretanto, em teoria, podemos dizer que não descartamos a possibilidade de fazer isso, se nossos parceiros tomarem medidas recíprocas. Quando falo sobre os parceiros, refiro-me primeiramente aos serviços especiais que estão em contato uns com os outros, e eles estão conversando sobre o assunto em questão. Não há tabu para resolver essa questão. Estamos dispostos a resolvê-la. Mas há certos termos que estão sendo discutidos pelos canais dos serviços especiais. Acredito que um acordo pode ser alcançado. Então, normalmente, quero dizer, essas coisas acontecem há séculos. Um país captura outro espião dentro de suas fronteiras e ele troca por um de seus próprios agentes de inteligência em outro país. Acho que ele faz isso, e não é da minha conta, mas o que faz essa diferença é que o cara, obviamente, não é espião.
Ele é um garoto, e talvez ele estivesse infringindo a lei de alguma forma, mas ele não é um super espião. Ele está sendo submetido a essa relação de troca. Isso é verdade, pode acontecer. Portanto, talvez ele esteja em uma categoria diferente. Talvez não seja justo pedir outra pessoa em troca de deixá-lo sair. Talvez isso degrade a Rússia. Você pode dar diferentes interpretações ao que constitui um espião. Não há certas coisas previstas em lei, mas há certas coisas previstas em lei. Se uma pessoa obtém informações secretas e faz isso de forma conspiratória, então isso é qualificado como espionagem. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava recebendo informações confidenciais sigilosas e o fez secretamente. Talvez ele tenha feito isso por descuido ou por iniciativa própria. Considerando o simples fato de que isso é qualificado como espionagem, o fato foi comprovado, pois ele foi pego em flagrante quando estava recebendo essas informações. Se tivesse sido alguma desculpa rebuscada de fabricação ou algo não comprovado, a história teria sido diferente. Mas ele foi pego em flagrante quando estava obtendo secretamente informações confidenciais. Então, o que é isso? Mas você está sugerindo que ele estava trabalhando para o governo americano ou para a OTAN? Ou que ele era apenas um repórter que recebeu material que não deveria? Essas parecem ser coisas que acontecem. Não sei para quem ele estava trabalhando, mas gostaria de reiterar que a obtenção de informações confidenciais em segredo é chamada de espionagem. Ele estava trabalhando para os serviços especiais americanos e algumas outras agências. Não acho que ele estivesse trabalhando para Mônaco, pois Mônaco não tem interesse em obter essas informações. Cabe aos serviços especiais chegarem a um acordo. Algumas bases já foram estabelecidas. Há pessoas que, em nossa opinião, não estão ligadas aos serviços especiais. Deixe-me contar uma história sobre uma pessoa que estava cumprindo pena em um país aliado americano. Essa pessoa, devido aos sentimentos patrióticos, eliminou um bandido em uma das capitais europeias durante os eventos no Cáucaso. Você sabe o que ele estava fazendo? Não quero dizer isso, mas vou dizer mesmo assim. Ele estava colocando nossos soldados, feitos prisioneiros, na estrada e depois dirigiu seu carro sobre suas cabeças. Que tipo de pessoa é essa? Será que ele pode ser chamado de humano? Mas houve um patriota que o eliminou em uma das capitais europeias. Se ele fez isso por vontade própria ou não, essa é uma questão diferente. E isso é completamente diferente. Ele é um jovem. Em relação ao repórter, ele cometeu algo diferente. Ele não é apenas um jornalista, repito, ele é um jornalista que estava obtendo secretamente informações confidenciais. Sim, é diferente, mas ainda assim, estou falando de outras pessoas que são essencialmente controladas pelos Estados Unidos, onde quer que estejam cumprindo pena. Há um diálogo contínuo entre os serviços especiais. Isso precisa ser resolvido de maneira calma, responsável e profissional. Eles estão mantendo contato, portanto, deixe-os fazer seu trabalho. Não descarto que a pessoa a que você se refere, o Sr. Gershkovich, possa retornar para os Estados Unidos. No final das contas, não faz sentido mantê-lo na prisão na Rússia. Queremos que os serviços especiais americanos pensem em como podem contribuir para atingir as metas que nossos serviços especiais estão buscando. Estamos prontos para conversar. Além disso, as negociações estão em andamento. E já houve muitos exemplos bem-sucedidos dessas conversas coroadas de êxito. Provavelmente isso também será coroado de sucesso, mas temos que chegar a um acordo. Espero que você liberte ele, senhor presidente. Muito obrigado. Também quero que ele finalmente retorne à sua terra natal. Sou absolutamente sincero. Mas deixe-me dizer mais uma vez que o diálogo continua.
Quanto mais público tornarmos as coisas dessa natureza, mais difícil se torna resolvê-las. Tudo deve ser feito com calma. Eu me pergunto se isso também se aplica à guerra. Mas acho que gostaria de fazer uma pergunta. E talvez você não queira dizer isso por motivos estratégicos. Mas você teme que o que está acontecendo na Ucrânia possa levar a algo muito maior e muito mais terrível? E qual o seu grau de motivação para ligar para os Estados Unidos e dizer, vamos chegar a um acordo? Eu já disse que não nos recusamos a conversar. Estamos dispostos a negociar. E o lado ocidental e a Ucrânia é obviamente um estado satélite dos Estados Unidos. Não quero que interprete isso como se eu estivesse procurando uma palavra forte ou um insulto, mas nós dois entendemos o que está acontecendo. O apoio financeiro foi de 72 bilhões de dólares americanos. A Alemanha está em segundo lugar em relação a outros países europeus. Dezenas de bilhões de dólares americanos estão indo para a Ucrânia. Há um enorme fluxo de armas. Nesse caso, você deve dizer à atual liderança ucraniana que pare e venha para a mesa de negociações, rescindindo esse decreto absurdo. Nós não recusaremos. Claro, mas você disse, não achei que fosse um insulto, porque você já disse corretamente que foi relatado que a Ucrânia foi impedida de negociar um acordo de paz com esse primeiro-ministro britânico agindo em nome do governo Biden. Portanto, é claro que existe um satélite. Países grandes controlam países pequenos. Isso é verdade. É por isso que perguntei sobre como lidar diretamente com o governo Biden que está tomando essas decisões e não com o presidente Zelensky da Ucrânia. Bem, se o governo Zelensky na Ucrânia se recusou a negociar, presumo que o tenha feito sob as instruções de Washington. Se Washington acredita que essa é uma decisão errada, que a abandone, que encontre uma desculpa delicada para que ninguém se sinta insultado, que encontre uma saída. Não fomos nós que tomamos essa decisão, foram eles. Portanto, que eles voltem atrás. É isso, e aí? No entanto, eles tomaram a decisão errada, e agora temos de procurar uma maneira de sair da situação para corrigir seus erros. Eles fizeram isso, portanto, que eles mesmos corrijam. Nós apoiamos isso. Então, só quero ter certeza que não estou entendendo mal o que você está dizendo. Acho que não estou. Acho que você está dizendo que quer que uma solução negociada para o que está acontecendo na Ucrânia. Pois é. E nós fizemos isso. Preparamos um enorme documento em Istambul, que foi rubricado pelo chefe da delegação ucraniana. Ele assinou algumas das cláusulas, não em todas. Ele colocou sua assinatura e depois disse: estávamos prontos para assiná-lo, e a guerra teria terminado há muito tempo, há 18 meses. No entanto, o primeiro-ministro Johnson veio, nos convenceu a não fazê-lo, e perdemos essa chance. Bem, vocês a perderam, cometeram um erro, deixe que eles voltem ao assunto. Isso é tudo. Porque temos de nos incomodar e corrigir os erros de outras pessoas. Que alguém pode dizer que o erro é nosso. Fomos nós que intensificamos a situação e decidimos pôr um fim à guerra que começou em 2014 em Donbas. Como eu já disse, por meio de armas. Deixe-me voltar ao desenvolvimento da história. Eu já lhe disse isso. Estávamos apenas discutindo. Voltemos a 1991, quando nos foi prometido que a OTAN não se expandiria. E até 2008, quando as portas da OTAN se abriram para a declaração de soberania do Estado da Ucrânia, declarando a Ucrânia um Estado neutro. Voltemos ao fato de que as bases militares da OTAN e dos Estados Unidos começaram a aparecer no território da Ucrânia, criando ameaças para nós. Voltemos ao golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Mas isso é inútil, não é? Podemos ficar indo e voltando sem parar, mas eles interrompem as negociações. E isso é um erro? Sim, corrija-o. Estamos prontos para isso. O que mais é necessário? Você acha que essa altura é muito humilhante para a OTAN aceitar o controle russo, o que há 2 anos era território ucraniano?
Eu disse para deixá-los pensarem como fazer isso com dignidade. Há opções se houver vontade. Até o momento, tem havido alvoroço e gritos sobre infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha. Agora, aparentemente, eles estão percebendo que isso é difícil de conseguir, se é que é possível. Em minha opinião, é impossível por definição. Isso nunca vai acontecer. Parece-me que agora os que estão no poder no Ocidente também perceberam isso. Se assim for, se a percepção já se instalou, eles precisam pensar no que fazer em seguida. Estamos prontos para esse diálogo. Você estaria disposto a dizer parabéns à OTAN, vocês venceram e mantêm a situação como está agora? Você sabe, esse é um assunto para as negociações. Ninguém está disposto a conduzi-lo. Ou, para ser mais preciso, eles estão dispostos, mas não sabem como fazer isso. Eu sei que eles querem. Não é só que eu vejo isso, mas sei que eles querem. Mas eles estão lutando para entender como fazer isso. Eles levaram a situação ao ponto em que estamos. Não fomos nós que fizemos isso. Foram nossos parceiros e oponentes que fizeram isso. Bem, agora eles que pensem como reverter a situação. Não somos contra isso. Seria engraçado se não fosse tão triste. Essa mobilização interminável na Ucrânia, a histeria, os problemas domésticos, mais cedo ou mais tarde, resultarão em um acordo. Sabe, isso provavelmente soa estranho, dada a situação atual. Mas as relações entre os dois povos serão reconstruídas de qualquer maneira. Levará muito tempo, mas eles se recuperarão. Vou lhe dar exemplos bem comuns. Ao encontro de combate no campo de batalha. Aqui está um exemplo específico. Soldados ucranianos são cercados. Este é um exemplo da vida real. Nossos soldados estavam gritando para eles: não há chance, rendam-se, saiam e vocês ficarão vivos. De repente, os soldados ucranianos estavam gritando de lá em russo, um russo perfeito, dizendo: os russos não se rendem. E todos eles responderam, e todos eles morreram. Eles ainda se identificam como russos. O que está acontecendo é, até certo ponto, um elemento de uma guerra civil. Todos no Ocidente pensam que o povo russo está dividido por hostilidades desde sempre. Não, eles se reunirão. A unidade ainda está lá. Por que as autoridades ucranianas estão desmantelando a Igreja Ortodoxa Ucraniana? Porque ela reúne não apenas o território, mas também nossas almas. Ninguém será capaz de separar a alma. Vamos terminar por aqui ou há mais alguma coisa? Não, acho que isso é ótimo. Obrigado, Sr. Presidente.